Olá pessoal, bem-vindo mais uma vez à Máquina do Tempo, que é a aula de História do professor Júnior. Dessa vez nós vamos conversar a respeito do absolutismo europeu. O absolutismo é uma expressão usada para designar o modelo de Estado recorrente que vai desde a crise do feudalismo até o surgimento do Estado liberal, que ocorreu em países como Portugal, Espanha, Inglaterra e principalmente na França durante a dinastia dos Bourbons. O surgimento do Estado Nacional. O Estado Nacional ou nação surgiu num período conhecido como Baixa Idade Média, lá por volta do século XI e século XIV, após a quebra do desejo da Igreja de Roma de unificar o continente e sua direção. Porém, os povos europeus se juntaram em torno de um líder para unificar as regiões e construir o mapa da Europa. Nós já conversamos com vocês a respeito do renascimento comercial que vai acontecer ali no final da Idade Média, na crise da Idade Média. E vai ser nesse período que nós vamos perceber o surgimento da aglutinação de alguns comerciantes, alguns burgueses, em torno de algumas lideranças nobres e o surgimento que nós chamamos de estados nacionais. Como vamos ver daqui em diante. O poder centralizado fazia parte dos interesses do monarca. Eu coloquei aqui em destaque o poder centralizado, pois a nova ordem contribuía para o seu fortalecimento político, para a sua atuação administrativa e ajudava a independência do poder da Igreja. Vejam bem, então eu tenho aqui o poder centralizado ajudando, colaborando com o poder da Igreja. Assim, o rei tinha liberdade de desempenhar suas convicções, ideias e valores, algo que antes não era possível. Então a gente está vendo aí, eu já falei ainda há pouco dos comerciantes, a classe burguesa, agora estou falando da nobreza, na figura do rei, e estou falando do clero, na figura da igreja. A partir daí, ocorreu uma aliança entre reis e burguesia. Olha que interessante, porque a liberdade de ação que a recente situação favorecia a ambos era profundamente vantajosa para ambos. Se de um lado favorecia a burguesia, também favorecia a nobreza. E eu vou explicar isso aqui para vocês. O rei, ele cada vez tinha mais poder. O lema era um rei, uma lei, uma fé. E por outro lado também beneficiava grandemente, enormemente a classe burguesa. Como nós sabemos, no período feudal havia aquelas três partes de um feudo, né? O manso senhorial ou terras senhoriais, o manso servil ou terras servis e o manso ou terras comunais. E nesse manso ou terras comunais haviam bastante áreas que não eram ocupadas, onde estavam lá os vilões, onde estavam lá salteadores, e quando o comerciante ia passando com as suas mercadorias, era um alvo fácil para esses salteadores. Então, nesse sentido, já era um motivo para que a nobreza aliasse a algum burguês, a algum comerciante, e esse comerciante, de certa forma, iria ter agora um nobre protegendo, uma vez que o nobre era o sinônimo do guerreiro, enquanto que a burguesia era a força econômica que estava emergente naquele período. Além do mais, haviam vários feudos. Cada feudo havia seus próprios impostos feudais, né? Cada um tinha suas obrigações feudais e as suas banalidades que eles pagavam para cruzar pontes, para cruzar estradas, essas coisas todas. E agora não era mais interessante para a burguesia ter que estar pagando banalidade em cada feudo por onde eles passavam. Nesse sentido, a burguesia ela vai atrelar-se à nobreza. E o clero vai vir no sentido de uma fé, um rei, uma lei, uma fé, onde, como eu digo, aquela argamassa final, a Igreja Católica vai ter o seu status quo, a sua manutenção de domínio da mentalidade das pessoas nesse período. Por outro lado, os antigos senhores feudais começavam a se formar a classe da aristocracia, para conservar o status quo, que era sustentado pelo monarca e pela burguesia, com o objetivo de manter o reino da paz livre de confusões internas. Um rei, uma lei, uma fé.
E de novo nós vemos aqui agora esse atrelamento e aquela antiga nobreza, aqueles antigos senhores feudais, agora são juízes, agora são burocratas, agora são ministros, agora estão fazendo parte da cúpula do poder, por assim dizer. A contradição do sistema no Estado Nacional entrou em crise no século XVIII, na época da Revolução Francesa e da independência norte-americana, onde a situação de exploração da nobreza resultou da situação insustentável, que acabava com as riquezas do Estado, deixando a população em estado de miséria, ocasionando a destruição do Estado absolutista. Bom, aqui ele vem protagonizando o final do modelo absolutista, que nós vamos ter lá com as ideias iluministas, lá com as ideias liberais, essas ideias que não mais achavam que uma determinada classe social ou determinadas classes sociais, o clero e a nobreza, fossem melhores, fossem superiores, né? Ideias que agora defendia que todas as pessoas deveriam ser iguais perante a lei, o laissez-faire, o laissez-passer, mas isso nós vamos ver em aulas a posteriori. Característica do Estado Nacional, ou dos Estados Nacionais, como queiram. Poder centralizado na mão do rei. Então, agora a burguesia ela vai entregar o poder na mão do rei. O clero vai abençoar esse poder centralizado na mão do rei. Dependência da nobreza feudal, que passa a ser nobreza cortesã. Aquele senhor feudal que antes era praticamente independente, que antes eram como se fossem monarcas nos seus próprios feudos, que estabeleciam as leis no seu próprio feudo, agora ele está submetido a uma figura central de um rei, né? O king, o roi, enfim, o krones, o rei, o chefe que vai organizar toda a estrutura e que vai ser responsável pelo sucesso ou pelo insucesso do Estado como tal. Acordo entre o rei e a burguesia. Né? Desde o princípio da minha aula eu venho enfatizando essa questão do acordo entre o Estado, o rei, que tinha o poder político, e a burguesia, que tinha o dinheiro, o poder econômico, né? Que tinha condições de bancar, através de seus impostos, das suas contribuições, a sustentação financeira do Estado que estava surgindo ali nos países europeus. Unificação de pesos e medidas. Isso é muito importante, porque no feudalismo, cada feudo, cada região tinha os seus costumes de pesar, era um jarda, era quilo, era palmo, braça, onça e um monte de outras medidas aí e pesos que haviam. Agora, para a burguesia era muito mais interessante para poder pesar as suas especiarias, para pesar moedas, para poder diagnosticar o tamanho e a dimensão das coisas, que fosse unificado isto. Então, durante o modelo absolutista, nós vamos ter esse fenômeno acontecendo nos países europeus. A moeda nacional, isso é muito importante, é um ponto preponderante aí nessa questão, ter uma moeda. Agora, a França vai ter uma moeda única, o franco, a peseta na Espanha, o marco na Alemanha, né? A lira na Inglaterra, a lira na Itália, a libra na Inglaterra e assim sucessivamente. Cada país tendo a sua moeda. Agora, aquele burguês, aquele comerciante, né, ele não vai mais precisar andar com carroças e carroças cheias de moedas para poder fazer o câmbio, porque cada estado, cada país terá uma moeda unificada, um sistema monetário unificado. E o Exército Nacional? Esse que é um ponto bastante importante. Imagine só o comerciante passando aí os mansos comunais, né? Onde acreditavam que tinham lobo mau, que tinham ogros, que tinham bruxas e seres fantásticos, misteriosos, essas coisas todas, e eram repletos de salteadores. Esses salteadores, eles estavam prontos para poder fazer o ataque a qualquer momento. Então, nesse sentido,
ter um exército nacional era mais um ponto de segurança para esses viajores que estavam levando as suas mercadorias consigo. Então, esse vai ser um ponto bastante importante também para que essa aliança entre a nobreza e os comerciantes, a burguesia, seja consolidado como tal. Monarquias absolutistas. Nos diferentes países da Europa, onde houve implantação do absolutismo, o monarca estendeu o seu poder através de acordo com representantes dos setores sociais mais importantes. Diversos acordos foram feitos com a Igreja Católica, tentando transformar os fiéis em subordinados obedientes. Olha que interessante. Agora a Igreja ela vai justificar as diferenças entre as pessoas por meio do nascimento, quem nasceu com mais direito, com menos direito, em função de ser ou não ser nobre, né? Ela vai entrar com esse papel ideológico para poder fazer essa justificativa. Ao mesmo tempo, alguns nobres arruinados eram mantidos pelo Estado e passaram a fazer parte da base política do rei absolutista. Então, se por um lado o poviléu, né, o povo, por assim dizendo, os camponeses, os miseráveis, eles eram convencidos a serem fiéis à nobreza, porque a nobreza havia nascido nobre. Por outro lado também, aquele nobre que estava falido por diversos motivos, agora também ele via uma outra forma de conseguir de repente uma ascensão social, que era por meio do comércio, né? Que era por meio de tornar-se um burguês, buscar fazer uma fortuna para si. Agora vamos falar um pouco da sociedade, né? Eu já até falei agora ainda há pouco. Uma das principais características da sociedade do antigo regime foi a manutenção dos privilégios do clero e da nobreza. Tá? O clero vai fazer essa justificativa que a nobreza tem aquela questão de ter o sangue azul, como a gente fala por aí, numa expressão mais popular. Mas também o clero vai ter esse privilégio, né? O bispo, o cardeal, o monsenhor, o padre, eles vão ficar, por exemplo, olha, que os líderes guerreiros foram transformados em cortesãos e líderes políticos, ocupando os principais cargos. Eles então vão ser a nobreza, vão ser agora de guerreiros durante o auge do feudalismo para burocratas durante o período do chamado absolutismo. Aqui eu coloquei uma imagem, né, onde nós temos a figura de um rei, nós conseguimos perceber um líder religioso aqui em torno dele, né? Aqui nós temos a nobreza e de um lado, né, o pessoal das altas patentes, por assim dizer, fazendo o cortejo, por assim dizer, desse rei que estava sendo coroado aqui em função, né, nesse período. Agora vamos falar um pouco do absolutismo na França, que teve o país onde teve maior destaque do absolutismo na Europa. A princípio, o absolutismo na França teve alguns obstáculos devido às lutas entre o partido protestante, chamado Partido Huguenote, né? Esse partido era calvinista, que apoiava o sucesso por meio do trabalho próprio, do esforço próprio, dos próprios méritos, né? Defendiam a teoria da predestinação e eram muito voltados para a questão do sucesso por meio dos próprios méritos e do empreendedorismo, ideias essas que vão estar arraigadas no pensamento burguês. Por outro lado, havia também o partido do Papa, o partido papal. Esses papistas, eles eram católicos, eles eram muito mais ligados à questão rural, defendiam muito mais que o Estado estivesse dando apoio para a nobreza, né?
para o meio rural, para a produção agrícola, enquanto que o huguenote era muito mais voltado para as questões mais urbanas, manufatureiras, por assim dizer. O ápice desse conflito, ele vai ocorrer no dia 24 de agosto, né? Dia 24 de agosto de 1572, nós vamos ter aí a mãe do rei, a chamada Catarina de Médici. Ela vai ordenar a morte de milhares de huguenotes, né? Milhares deles foram assassinados. Tem alguns que diz que foram estatísticas que foram 2.000 huguenotes mortos, algumas dizem 7.000 huguenotes mortos na noite de São Bartolomeu. Então esse número não é muito preciso, mas de fato que a mortandade começa em Paris e depois estende-se pelo interior da França e milhares de huguenotes acabam sendo assassinados com a conivência do Estado absolutista francês. A situação foi pacificada no reinado de Henrique IV. Ele, de origem protestante, manteve o catolicismo como religião oficial da França. Ele fala uma frase que fica emblemática, que é: Paris vale uma missa. Né? Ou seja, mesmo ele sendo protestante, ele abre mão das suas convicções calvinistas para poder fechar acordo com o clero católico. E ele fala essa frase: Paris vale uma missa. No seu reinado também... detalhe aqui é que ele dá liberdade religiosa para os huguenotes e para as perseguições desses huguenotes. No seu reinado também ocorreu a centralização política, a valorização do comércio, olha aí, valorizando a burguesia huguenote, e da agricultura, olha aí, valorizando a nobreza católica, o que acarretou um aumento de arrecadação de impostos e enriquecendo o Estado francês, consolidando o absolutismo, a figura do rei como a figura mais importante no Estado francês. O apogeu do absolutismo francês ocorre durante o reinado de Luís XIV, o Rei Sol. Né? Ele vai dizer: Je suis l'État et l'État c'est moi. Eu sou o Estado e o Estado sou eu. Que aparelhou a máquina burocrática, principalmente na figura do seu primeiro-ministro Colbert. Colbert, ele vai estabelecer o princípio chamado colbertismo. O colbertismo é um dos princípios do mercantilismo. Né? Ele vai criar regras protecionistas, achei a caneta, ele vai criar regras protecionistas, tá? O princípio mercantilismo conhecido como balança comercial favorável ou colbertismo, que rezava que o valor das exportações sempre tem que ser superiores ao valor das importações, ou seja, o país, para poder crescer, precisa ter, antes de mais nada, um superávit primário. Esse vai ser o princípio que Jean-Baptiste Colbert vai estabelecer na França, um princípio conhecido como colbertismo, em homenagem ao seu nome. Agora nós vamos passar para a segunda e última parte desta aula de hoje. Todo modelo político precisa de ideias para ele poder se estabelecer. Sejam ideias religiosas, lá que o sacerdote vai dizer que o faraó é Deus, enfim, sejam políticos, enfim, precisam de ideias filosóficas, políticas, religiosas para poder se estabelecer. Se não for embasado de ideias, isso vai ficar meio solto.
E aí nós vamos ter os pensadores do absolutismo, as pessoas que estabeleceram ideias para que o absolutismo se configurasse como um tal. Nós vamos falar de Nicolau Maquiavel, italiano Nicolau Maquiavel. Vamos falar dos franceses Jacques Bouchot e Jean Bodin. E vamos falar também de Thomas Hobbes, o inglês Thomas Hobbes. Tá? Então, essas figuras, eles vão ser os pensadores que nas suas obras vão escrever a respeito do absolutismo, justificando o absolutismo como sendo o modelo mais correto para aquele momento. Maquiavel, ele vai dizer, na sua obra mais conhecida, mais importante, O Príncipe, ele vai, o rei, ele tem que ser uma figura temida ou amada? Ele vai lançar esse questionamento. E ele vai chegar à conclusão que o rei tem que ser temido. Porque ele vai dizer que ser amado é muito volátil, muda bastante. O amor do povo pelo seu líder é uma coisa que muda muito facilmente. Agora, o medo do povo pelo seu líder, isso é mais consolidado, né? Ele vai chegar até mesmo a afirmar que tem que ser temido porque quem ama trai, e que quem teme não trai. Ele vai chegar a essa conclusão. E outra frase que vai ficar bem conhecida dele é a frase os fins justificam os meios, né? O objetivo do príncipe é conquistar e manter o poder. É certo que os meios práticos de conseguir êxito dependem de várias circunstâncias, né? Da força, da astúcia, né? Do poder de convencimento, de abrir mão de alguma coisa, de negociações, de algumas circunstâncias. Por isso, a leitura dessa obra é permeada pelo par conceitual de fortuna e virtude. Eu estarei daqui a pouquinho, no próximo slide, está falando a respeito de fortuna e virtude em Nicolau Maquiavel. Poucas leituras bastam para perceber que esses termos não são usados em um sentido comum. Ele vai utilizar o termo fortuna e o termo virtude em um caso bem específico. Vejamos, pois. Fortuna. Fortuna entende-se a indicação dos aspectos circunstanciais e pouco previsíveis que resultam em benefício ou em malefício, né? Às vezes uma pessoa começa a governar em um período de paz total, não tem inimigos quase incomodando, ele passa toda a sua vida governando em um período de pax. Mas às vezes ele passa a governar onde tem muitos inimigos incomodando nas suas fronteiras, motins internos, levantes. Então, isso será virtude. Aquilo que o governante não consegue controlar, aquilo que está além do seu controle aí nesse caso, que são as circunstâncias. Não se trata de uma força sobrenatural, mas do próprio desdobramento natural de tudo que envolve e afeta o ser humano. As decisões, as enfermidades, os motins, os levantes, né? Os ataques inimigos, as crises financeiras, isso tudo estaria dentro do que Maquiavel vai chamar de fortuna. Agora vamos ver o que é virtude. Aí não, virtude não é circunstância. Virtude agora é a capacidade do rei de se manter como tal. Tá? São as características pessoais que auxiliam o governante a garantir o seu objetivo. Trata-se, por exemplo, da astúcia, da virilidade, da flexibilidade, do poder de negociação, como eu falei ainda há pouco. Então, é aquilo que o governante traz consigo,
a forma de como ele age para poder alcançar o bem da nação, o bem do país, o bem do povo. Então, o bem da nação, o bem do povo, o bem geral seria o fim. E qualquer coisa que ele fizesse dentro da virtude para alcançar esse fim seria justificável. Daí nós temos a famosa frase que os fins justificam os meios. Sigamos, pois. Jacques Bouchot e Jean Bodin. Tá? O nome meio esquisitinho, mas é essa forma mesmo de pronúncia. Eles foram teóricos, aqui vão falando ele foi e tal, enfim, mas eu coloquei os dois em uma figura só porque a ideia deles é basicamente a mesma. Eles eram cortesãos, viviam numa vida palaciana e franceses e viviam ali, escreviam para o Delfim, enfim, ele vai dizendo a respeito das vantagens de ser cortesão, de ser palaciano, e eles vão justificar inclusive de que ser ou não ser rei não era decisão pessoal, era uma decisão divina, tá? Que o Deus, ele que escolhia os monarcas. Os monarcas, para eles, eram representantes de Deus na terra. Ou seja, possuíam o direito divino de sê-lo. Então, se você se rebelasse contra o rei, se você se revoltasse contra o Estado, você estaria revoltando contra o próprio Deus. Porque aquele rei, aquela pessoa nasceu para ser rei. Se ele fez qualquer coisa que ele tenha feito de certo, de errado, enfim, enganos, essas coisas todas, mas ele conquistou o trono, tudo o que ele fez seria justificada pela vontade divina. Tem uma fala no filme O Homem da Máscara de Ferro, que é até interpretado por DiCaprio, que lá tem uma cena que dois reis seriam gêmeos, eles seriam muito iguais, um foi jogado no calabouço, o bom e o mal estava no poder. E lá ele mandou um filho de um dos mosqueteiros, amigos de D'Artagnan, para ser morto em batalha, porque ele estava apaixonado pela noiva desse filho do mosqueteiro, amigo de D'Artagnan. E lá o rapaz morre e ele traz a moça para o palácio. Lá pelas tantas, a moça diz: poxa, nós estamos adulterando, nós estamos pecando, nós cometemos assassinato. E ele: nós não, o rei diz. Você está pecando, eu sou o rei. Né? Quando ele fala você está pecando, eu sou o rei, no filme O Homem da Máscara de Ferro, ele está dizendo de que qualquer coisa que o rei fizesse seria a manifestação da vontade divina, uma vez que eles foram escolhidos pelo direito divino de ser reis. Em resumo, na teoria que ficou conhecida como direito divino dos reis, Jean Bodin e Jacques Bouchot acreditava que a soberania absoluta deveria se concentrar numa só figura. Da mesma forma que Bouchot, enfim, como eu falei ainda há pouco aí anteriormente. Agora, por fim, o último dos teóricos dessa segunda e última parte da aula de hoje vem a imagem de Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, ele um pensador inglês que para alguns teria sido o primeiro dos iluministas, por assim dizer. Ele vai, de certa forma, inaugurar um novo pensamento. Defensor de que fossem firmados uma espécie de contrato social entre o Estado e a sociedade, ele defendeu a tese de que o homem era lobo do homem, afirmando que os seres humanos nasciam ruins e egoístas por natureza. Ele vai dizer: o governante deve governar para quem? O governante deve governar para a nobreza? Não. Para a burguesia? Não. Para o clero? Não. Para os camponeses?
Também não. O governante deve governar para todos, numa espécie de contrato social. E porque se não tiver o governante, as pessoas vão se autodestruir, porque o homem é o próprio destruidor da humanidade. O homem é o lobo do homem, né? Então, ele vai dizer porque nós somos egoístas por natureza, segundo Thomas Hobbes. Esse pessimismo perante a humanidade levou o teórico inglês a propor um pacto político, né, que lá do pacto social, em que as pessoas conseguiriam conquistar a paz e a felicidade. Ou seja, a sociedade obedeceria ao rei e o rei, em contrapartida, não massacraria a sociedade. Esse seria o pacto social. O rei deveria beneficiar a burguesia, deveria fazer leis em favor dos trabalhadores, né, dos servos, enfim, do operário que estavam por surgir aí, né, e deveriam também fazer o governo de acordo com os interesses do clero, da nobreza, governar para todos numa espécie de pacto político, pacto social, em que as pessoas conseguiriam conquistar a paz e a felicidade, né, como eu disse. Esse pacto dizia que para a humanidade viver em harmonia, ela deveria abdicar seus direitos e transferir a um soberano cujo papel era conter o ímpeto do homem em seu estado de natureza. Então, o homem abriria mão dos seus direitos individuais em nome dos direitos sociais e cederia ou concederia esse direito de interferir nos seus direitos individuais ao Estado. Dessa forma, Hobbes legitimou a existência do poder real, afirmando que era através dele que as pessoas não viveriam em cenário de caos e de guerra. Ou seja, o rei é importante, onde as pessoas abrem mão do seu direito individual em prol de um direito real, o direito do rei, e esse rei não seria uma pessoa que estaria massacrando o povo. Esse seria aí os dois lados da moeda desse pacto social. Então, ele encerra dizendo que para ele o Estado é um mal necessário. Tá? Então, o Estado é uma forma em que a humanidade achou para evitar o caos e a barbárie entre as pessoas. Espero que vocês tenham gostado aí dessa aula, que eu tenha contribuído de alguma forma para o crescimento aí intelectual de cada uma que está assistindo. Muito obrigado!